Neste vídeo eu vou falar como construir ou como fazer o gráfico da função quadrática ou do segundo grau. Vai ser duas curvas de sentidos contrários que se encontram no ponto vértice e que denominamos de parábola. Existem dois casos que temos que considerar. Se o A for maior do que zero, ou seja, se ele for positivo, o gráfico vai ter esse formato aqui, ó. Nesse caso, a concavidade da parábola é para cima, a função assume ponto de mínimo e o valor de mínimo da função vai ser o valor do y vértice. Bem, o que é parábola? O que é concavidade? A concavidade é essa boquinha aqui, ó. Nesse caso, ela está para cima. O segundo caso que temos que considerar, se o A for menor do que zero, ou seja, se o A for negativo, a parábola já vai ter essa forma aqui, ó. Vai ser desse jeito. E nesse caso, a concavidade ela é para baixo, né? A concavidade, ó, ela é para baixo. A função assume ponto de máximo e o valor de máximo é também o valor do y vértice. Lembrando que, por que ponto de máximo? O ponto de máximo é porque o ponto mais alto do gráfico é o ponto vértice. Olha aqui, ó. Então, nesse caso, é ponto de máximo. Voltando aqui na primeira situação, ó, eu vou ter aqui o ponto de mínimo, porque o ponto mais baixo é o ponto vértice. Bem, como é que eu vou fazer para construir um gráfico de uma função do segundo grau? Então, para construir o gráfico, que eu já sei que é uma parábola, vamos usar o valor de x vértices e os dois primeiros números inteiros menores e maiores que ele. Substituindo na função esses 5 números, determinando assim 5 valores de y e formando assim então 5 pontos que serão representados no plano cartesiano. Eu escolhi aqui uma função, ó, y igual a x elevado a 2 menos 2x menos 3. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar essa função em uma equação. Para quê? Para eu achar os coeficientes ABC. Então eu escrevi aqui, fazendo y igual a zero. Mas quem é o valor do y? O valor do y é isso aqui, ó. X elevado a 2 menos 2x menos 3. Aí eu coloco igual a zero. O valor de A é 1, o valor de B é menos 2 e o valor de C é menos 3. Calcula o x vértice utilizando a fórmula menos B dividido por 2A. Lembrando que esse menos aqui, ó, antes do B, ele simplesmente vai inverter o sinal do B. Esse menos significa que é o oposto. Então, se o B, ó, é menos 2, o oposto de menos 2 vai ser 2 positivo. Ou se não, se quiser, pode fazer jogo de sinal. Ó. Menos com menos vai dar mais. Que é a mesma coisa de calcular o oposto de B. Então, se B for positivo, negativo, aqui vai ficar positivo. Se o B for positivo, aqui ele ficaria negativo. Bem, a parte de baixo da função é 2 vezes A. Só que o valor do A é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Efetuando aqui uma divisão, ó, então eu já sei que o x vértice vai ser igual a 1. Aí aqui eu faço uma tabela. Essa tabela ela é formada de 3 colunas. Na primeira coluna eu vou colocar os valores de x. Na segunda coluna eu vou colocar a função. E na terceira coluna eu vou colocar o par ordenado. Ou seja, os pontos que eu vou utilizar para representar no gráfico. O x vértice ele vale 1. Então eu vou colocar o x vértice, ó, na terceira linha. Por que na terceira linha? Porque a gente vai usar 5 valores para construir o gráfico. Então coloca o x vértice na terceira. Aí a gente pega
os dois primeiros números inteiros menor do que o x vértice, que no caso aqui é 1, então seria o 0 e o menos 1. E pega também os dois primeiros números inteiros maior do que 1, que no caso seria 2 e 3. Aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir esses números aqui, ó, no lugar do x na função. Bem, como é que ficaria? O primeiro valor de x é o menos 1. Então vai ficar menos 1 ao quadrado menos 2 que multiplica menos 1, que é o valor do x, menos 3. Resolvendo a potência, vai dar 1 positivo. Resolvendo aqui a multiplicação, menos e menos dá mais. 2 vezes 1 é 2. Com menos 3 dá a função. Resolvendo aqui, ó, 1 mais 2 dá 3. 3 menos 3, 0. Então eu já sei que o primeiro ponto vai ser menos 1 do x e 0, que é o valor que eu achei aqui, ó, que é o valor do y. Então o ponto é menos 1 e 0. O segundo valor de x é o 0. Faço a mesma coisa. No lugar do x eu vou colocar 0. Então vai ficar 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 menos 3. 0 ao quadrado vai dar 0. Menos 2 vezes 0 também vai dar menos 0. E aí o menos 3. Esse 0 aqui e esse eu vou cancelar. Então me sobrou menos 3. Então qual seria o segundo ponto? O valor do x é 0. E o valor do y é o resultado aqui, ó, que é menos 3. Então esse é o segundo ponto. Agora vamos utilizar o número 1, que é exatamente o valor do x vértice. Então vai ficar 1 ao quadrado, porque eu coloquei 1 no lugar do x, menos 2, aí no lugar do x novamente 1, menos 3. Resolvendo a potência vai dar 1. Resolvendo aqui a multiplicação vai dar menos 2. E com menos 3 que eu já tenho. 1 menos 2 repete o sinal do maior em valor absoluto, que no caso é menos, e diminui. Então o primeiro resultado aqui, ó, vai dar menos 1. Aí eu pego esse menos 1 com menos 3. Aí eu vou repetir o sinal e somar. Então dá menos 4. Qual seria o terceiro ponto? 1, que é o x, e menos 4, que é o y. Lembrando que esse ponto aqui, ó, ele é o ponto vértice, tá? Ele é o ponto vértice. Aí quando eu estiver fazendo o gráfico, eu vou mostrar ele direitinho. O quarto valor vai ser, ó, o número 2. Então eu vou substituir o 2 no lugar da letra x. Então vai ficar, ó, 2 ao quadrado menos 2 vezes 2, que é o valor do x, menos 3. Resolvendo a potência vai dar 4. Resolvendo aqui a multiplicação vai dar menos 4. E o menos 3 que eu já tenho na função. O que eu posso fazer aqui? Ó? Esse 4 e esse menos 4 eu posso cancelar. Então me sobrou o menos 3. O quarto ponto, ó, 2, que é o x, e menos 3, que é o valor do y, que é o resultado. Vou para o último número que eu vou utilizar, que é aqui, ó, o quinto valor. 1, 2, 3, 4, 5. O quinto valor é o número 3. Nesse caso, esses números aqui, ó, dependem do valor do x vértices. Então, como aqui é 3, então aonde tem a letra x, eu vou substituir pelo número 3. Então vai ficar 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 menos 3. Resolvendo a potência dá 9. Resolvendo a multiplicação aqui, ó, vai dar menos 6. E o menos 3 que eu já tenho. Olha, esse 9 menos 6 vai dar 3. Menos 3 vai dar 0. Então o quinto ponto vai ser 3, que é o valor do x, e 0, que é o valor do y. Então eu formei o ponto 3 e 0. Independente desses números aqui, quando você substituir o primeiro valor,
o resultado vai ser exatamente igual o resultado de quando você substituir o quinto número. Olha aí, ó. Aqui deu 0 e aqui deu 0. Quando você substituir o segundo número e quando você substituir o quarto número, os resultados também vão ser iguais. Isso sempre vai acontecer se você construir o gráfico usando esse jeito de fazer aqui, tá? Usando o valor do x vértice. Então vamos representar no plano cartesiano. Aqui está o plano cartesiano, né, que é o eixo x e o eixo y. Dividir em espaços iguais, 1 centímetro de um número até o outro. E agora vamos substituir os pontos. Ó, menos 1 e 0. Esse ponto aqui vai ficar 1 centímetro à esquerda. Aqui está ele. Esse 0 e menos 3, ele vai ficar 3 centímetros para baixo. Por quê? Porque aqui, ó, você não tem o valor do x. Então você vai simplesmente procurar no eixo y o menos 3, que é para baixo. No caso desse primeiro ponto aqui, ó, menos 1 e 0, você vai procurar no eixo x o menos 1, porque o y é como se não existisse o valor. 1 e menos 4 é 1 para a direita e 4 para baixo. Sempre o primeiro valor é x e o segundo valor é y, sempre. Quarto ponto, ó, 2 para a direita, porque o x é positivo, e 3 para baixo, porque o y é negativo. Aí você vai fazer duas retas, uma vertical e uma horizontal. No encontro das duas, você marca o pontinho. E o quinto ponto vai ser 3 e 0. Então o ponto vai ficar onde? No 3 do x, que é aqui, ó. E aí você vai fazer as duas curvas. Ó, aqui eu tenho a primeira curva. Essa curva aqui, ó, ela é decrescente. Quando ela chega no ponto vértice, ela passa a ser, ó, crescente. Tá? Então, por isso que lá na definição eu disse que o gráfico da função do segundo grau vai ser formado por duas curvas de sentidos contrários e que se encontra no ponto vértice. Agora eu vou fazer um resumo de toda a definição que foi dada aqui nesse vídeo, observando apenas o gráfico. Ó, nessa função aqui, ó, o valor do A é o número 1. 1 ele é positivo, então significa que ele é maior do que 0. Quando isso acontece, o gráfico ele vai ter esse formato, ó. E aqui a gente tem exatamente alguma coisa parecida com isso. Aqui a gente tem o ponto vértice, né? Bem, se o valor do A é maior que 0, significa, ó, que a concavidade é para cima, que a concavidade é para cima. Aqui está, ó, mostrando isso. Quando isso aqui também acontece, a gente sabe que a função ela possui ponto de mínimo, que é o ponto vértice, ó, que é o ponto vértice, e ela também possui o valor de mínimo, que é exatamente o y vértice. Ó. Nesse caso aqui, ó, se você tem aqui o ponto vértice, significa que aqui é x vértice e esse valor aqui, ó, é o y vértice. Então esse menos 4, ele significa que é o valor de mínimo da função, certo? Temos também que o ponto vértice é 1 e menos 4. E outra informação que já foi dada em outro vídeo, que o zero da função, nessa função aqui, ó, é menos 1 e 3. Por quê? Porque o zero da função é o local onde o gráfico vai cortar o eixo x. Nesse caso, ó, o gráfico está cortando o eixo x, ó, no menos 1 e no 3. Então, só de você olhar no gráfico, você também já sabe qual é o zero da função, que é um outro conteúdo que já foi estudado anteriormente.